gente bonita! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rosanelli. Para quem não sabe, meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e aqui nesse podcast a gente aborda sobre vários assuntos relacionados à psicologia de uma forma mais simples, leve e que você consiga colocar em prática aí na sua vida. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre o perdão, que é sobre você deixar esse sentimento da raiva, do ódio, sair de dentro de você, para que você consiga ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, sem aquela sensação, sabe? Aquela sensação de angústia, aquela sensação de ansiedade, que devido a alguma culpa ou algo que aconteceu na sua vida. Eu diria que perdoar é uma forma de crescimento pessoal. Perdoar é como se você deixasse para trás, todo o rancor que te consome, para que você consiga aceitar o que aconteceu e seguir em frente na sua vida. Por isso que eu falo que é uma forma de crescimento, porque você consegue evoluir a partir disso. Mas aí como que você pode realizar, como que você pode ter esse equilíbrio na sua vida? Talvez você tenha algo pendente com alguém, algum acontecimento do passado, que acaba às vezes aí restringindo a sua felicidade, sabe aquela sensação de paz interior, porque você acaba carregando um ressentimento em relação a algo ou a alguém. Às vezes a gente é magoado ou ferido por alguma pessoa e acaba contaminando as nossas atividades, fazendo com que a gente se torne aí pessoas mais amargas, negativas, e precisamos entender que perdoar não significa aceitar ou se reconciliar com a pessoa que nos prejudicou, e muito menos conviver com ela. A psicologia, ela nos ensina que para perdoar, precisamos utilizar estratégias para que seja possível dar passos em frente, sem levar ou carregar esses sentimentos de culpa durante a nossa vida. E se você aí já percebeu que quando você não pratica o ato de perdoar, quando você não perdoa determinada pessoa, parece que você fica presa, parece que a gente não consegue andar para frente, parece que a gente só fica dando passos para trás, parece que algo te consome, te incomoda, aí você fica meio inquieta, e quando você perdoa, é como se você ficasse livre disso tudo, dá até aquela sensação boa aqui dentro do nosso coração. E aí, da mesma forma que você perdoa o outro, você também tem que se perdoar. Não adianta você perdoar as outras pessoas e não perdoar a si também, porque daí não dá para ficar carregando uma culpa que às vezes nem é sua, ou ficar carregando culpas e mais culpas durante a vida. Eu, por exemplo, eu já fui uma pessoa assim, que me culpava muito, me culpava por não ter ido em tal lugar, por não ter conversado com tal pessoa, por não ter feito tal coisa. E isso eu percebi que, de certa forma, não estava me fazendo bem. Sabe aquelas cobranças chatas, que a gente tem sobre a gente? De estar sempre se cobrando por algo ou se culpando. Então parece que a minha vida ela não andava, ela sempre estava ali no mesmo lugar. E quando a gente não se perdoa, eu sentia que eu estava prejudicando a minha vida. Quando eu entendi o poder do perdão, que é possível a gente criar estratégias para isso, tudo na minha vida mudou, deu um novo significado. Que a gente não nasce sabendo o que é a culpa, nós não temos essa noção. A gente vai aprendendo isso com o tempo e, claro, quando você tem consciência de que você fez mal para alguém, é claro que você vai sentir uma culpa, por isso que a gente precisa trabalhar isso. Vou dar um exemplo aqui. Somente pessoas que, no caso, são psicopatas, que não sentem culpa, elas não sentem remorso, elas não sentem nada pelo outro. Muito pelo contrário, elas sentem o prazer com o sentimento do outro. Mas se você não é uma pessoa assim, você tem a consciência sobre o que você faz, então é lógico, é meio óbvio e até natural que você vai sentir esse sentimento de culpa. O que não dá para acontecer é você ficar carregando ele. Os primeiros pontos que a gente precisa fazer é aceitar. Pode ser que no começo seja um pouco difícil, mas é preciso que você dê esses primeiros passos. É você aceitar o que aconteceu. É um ponto de partida, porque nada que aconteceu em um determinado momento do passado, ele pode ser alterado.
Tudo que a gente já fez não pode ser alterado. Só que não dá para a gente ficar perdendo energia, perdendo saúde ou imaginando como as coisas poderiam ter acontecido se tivéssemos agido de outra forma. Porque se nós fizemos tal coisa lá atrás, quando eu estava às vezes em um outro nível de consciência, se eu ficar carregando isso, essa forma de que eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito aquilo, você sempre vai ficar estagnada nisso. No nosso mundo, as coisas acontecem, as coisas vão modificando, nós vamos aprendendo coisas o tempo todo, vamos adquirindo mais bagagem. Por exemplo, você lê um livro, a sua mente ela já entende uma coisa, você assiste um filme, vai adquirindo experiências, vai adquirindo aprendizado. O universo ele muda a todo momento, né? Ele está em movimento. Então, se você fez algo, já fez, já aconteceu, não tem como voltar. Porque se tem algo do seu passado que você vive se culpando, então a partir de agora você vai decidir se perdoar. Não dá mais para você ficar carregando uma culpa. O que aconteceu, já aconteceu e não tem como modificar. Mas tem como a gente criar estratégias para aprender a lidar com isso. Porque pode ser que lá naquela época, no dia que aconteceu tal situação que te gerou esse sentimento de culpa, talvez você estava num nível de conhecimento que você tinha naquela época. As coisas eram diferentes. Hoje, você já vê de uma outra forma, você já entende de um outro jeito. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, talvez era o que você tinha de aprendizado para lidar. Só que hoje as coisas já são diferentes. É preciso aceitar. O segundo ponto que eu gostaria de fornecer para vocês, se o perdão está relacionado a alguém, você não é obrigado a entender ou aceitar os valores. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, por aí, você tem que esquecer, você tem que apagar isso da sua memória, você tem que fazer desse jeito. Não é assim que funciona. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você aceitar. Você não é obrigada a entender, a aceitar os valores e pensamentos de alguém que te prejudicou. Não é oferecer, perdoar não é oferecer clemência para outra pessoa. É facilitar o processo. Perdoar é deixar a raiva e deixar essa intensidade de desespero ir embora para bem longe. Se perdoe hoje, você tem que começar também a verbalizar que você se perdoa, você se liberar, você se libertar. Libertar também essa pessoa que precisa ser perdoada na sua vida. A hora que você fizer isso, você vai sentir como se um peso, uma tonelada saindo assim das suas costas. Porque quando você carrega essas culpas, ela acaba só te colocando cada vez mais para baixo. Perdoar não é esquecer, é você se livrar desse sentimento de culpa para que você consiga seguir com uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Terceiro ponto. O que eu vejo também é que muitas pessoas associam o ato de perdoar como uma forma de fraqueza. Se você é uma pessoa que vê o perdão como fraqueza, vai ser muito difícil de dar o primeiro passo, que é o passo da aceitação que eu falei lá atrás. Acontece que nem todos conseguem dar o primeiro passo para oferecer o perdão, porque essas pessoas acreditam que perdoar é algo de uma pessoa fraca. É como se a pessoa estivesse dando o braço a torcer, sabe aquela expressão? Perdoar não é fraqueza, perdoar é um ato de coragem e força. Além de nos permitir avançar com mais liberdade no nosso presente, perdoar vai te dar cada vez mais oportunidades de aprender nos valores e estratégias. E o que eu percebi também, que não existe só aquela culpa relacionada com alguém, em específico aquela pessoa, mas também existe aquela culpa de não sermos melhores. Às vezes você se culpa por não fazer bem feito e perfeito. Essa culpa ela também corrói muito. Se você faz algo que gerou consequências e carrega a culpa de ter perdido às vezes um amor, um casamento, um namoro, um amigo, seja por traição, imaturidade, e aí você fica se culpando por essas perdas, também é uma forma que te corrói, é uma forma de que você precisa se libertar também dessa culpa, que você precisa não perdoar outra pessoa, mas perdoar a si mesmo.
Comece a utilizar mais a estratégia de se perdoar para liberar esse peso, para você ficar mais leve, porque só assim você consegue se desenvolver em outras áreas também. Você consegue, às vezes, encontrar alguém que você queira, seja lá o que for o sentimento de culpa que você esteja sentindo, tente verbalizar, tanto para você quanto para as pessoas. Verbalize bem alto também para você, que eu me perdoo por ter feito aquilo, eu me perdoo por ter feito tal coisa. Se perdoe. Se você vê que essa culpa sempre fica persistindo, voltando, repita quantas vezes for necessário, eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu mudei. Eu me perdoo porque lá atrás eu só tinha aquele tipo de aprendizado, eu não tinha outras estratégias para lidar. Mas hoje eu tenho outras estratégias, eu consigo sair disso. Eu me perdoo por ter feito aquilo, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então não dá para você ficar carregando mais essas culpas. Todas as vezes a culpa voltar a te perturbar, você vai repetir várias e várias vezes para você que você se perdoa. Inclusive, o ato de perdoar, além de deixar você mais leve, ele pode reduzir até a ansiedade e outros problemas que reduzem a nossa qualidade de vida. Porque com a culpa vem aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de angústia. Muitas pessoas até entram na fase, da depressão, porque carrega uma culpa que não é delas. Às vezes você carrega uma culpa que não é sua e isso te perturba por muito tempo. Comece agora colocando em prática, não espera para amanhã. Lembra do que eu falei? Que perdoar não é esquecer, é aprender a pensar melhor e entender que você não é obrigada a conviver com tal pessoa, ou se reconciliar, ou se tornar amigas novamente, mas é aceitar o que aconteceu, sem se sentir fraca, porque perdoar não é fraqueza, é você se libertar de muitas cargas que você não merece mais carregar. Tempo por si só não vai ajudar, você tem que se libertar mesmo, deixar os dias, os meses e anos, eles não vão fazer com que você esqueça de tudo, e que o perdão, ele é um processo. Talvez você não consiga perdoar uma pessoa completamente, mas você pode ir descarregando uma boa parte de todo esse ressentimento para que você consiga respirar melhor. Isso significa que você vai conseguir perdoar a pessoa da noite para o dia. Tem gente que leva mais um tempo para isso. É um processo que acontece. Mas é preciso que você tente dar esses passos e que não ache que é um sinônimo de fraqueza. Não ache que isso é ser fraco. Jéssica, eu vou perdoar tal pessoa, mas eu vou estar dando meu braço a torcer. Não é isso. Muito pelo contrário do que eu falei. Perdoar é um ato de coragem, é um ato de você estar evoluindo consigo mesma. Porque eu penso assim, pode ser que daqui 2 anos nós não vamos ser mais os mesmos. Só você olhar 2 anos atrás, como que você era e como que você é hoje. A todo momento nós estamos mudando. Então, quando eu olho para trás, eu penso que bom aconteceu aquilo na minha vida para que eu pudesse evoluir. Então, seja lá o que você tenha feito ou alguém tenha feito com você, perdoe essa pessoa. Perdoar pode ser uma das maiores habilidades e virtudes que alguém pode desenvolver. Quando as pessoas perguntam assim, como que eu posso desenvolver o autoconhecimento, como que eu posso ser uma pessoa melhor? O perdão, ele entra nessas habilidades que eu falo que são nossas habilidades mentais, entra nas nossas virtudes que você pode desenvolver. O que você vai escolher para a sua vida? Você vai escolher não perdoar e viver no passado, agarrada a um sentimento que não vai te deixar evoluir? Ou você vai soltar de vez, vai perdoar para conseguir viver de uma forma mais leve? Não precisa ser tão dura com você mesmo. Perdoe a si, escolha perdoar o outro também. Não dá para você carregar culpas por muito tempo. Culpas que às vezes só vai alimentar mais ressentimento de ódio, de raiva, vai alimentar a ansiedade, pode causar uma depressão. Escolha perdoar você, escolha perdoar as pessoas. Espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você reflita aí sobre o ato de perdão. Ele é um processo e você precisa ir caminhando aos poucos para que consiga realizar.
Eu espero do fundo do meu coração que você consiga perdoar alguém que te machucou, perdoar a si por algo que você anda carregando, que você escute quantas vezes for necessário esse podcast. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.